fechada. Glorifique, porque Ele é digno de ser glorificado sempre. Sempre. Aleluia. Obrigada, irmãos. Glória a Deus. Então, como já foi dito, só vou relembrar você, seu pastor deixou um grande abraço, um grande beijo, né? Pediu para você se mantenha em fé. Ele foi, né, assistenciar a nossa sede, pregando lá hoje, mas ele gostaria muito de estar aqui, mas é um tempo onde precisamos auxiliar lá. Então ele deixou esse recadinho para você. Fique firme, fique na palavra. Amém? Então por isso ele não está aqui. Ele vai estar essa semana dando uns auxílios para lá e cá, tá bom? Nosso pastor Luiz Fernando, antes de quando eu estava vindo para cá, a filha mandou um áudiozinho falando do quadro dele. Ele se encontra instável, como ele ontem foi internado, então hoje ele ainda encontra estável. A nossa oração é para que ele venha corresponder, né, todo o assistência ou o medicamento que está sendo dado. Então ele está estável, graças a Deus, né, não diminuiu, está parado, mas nós queremos que melhore. Então vamos continuar orando para que ele venha melhorar e venha sair logo de lá, como assim os nossos outros irmãos que ainda se encontram enfermos possam estar retornando saudáveis. Amém, irmãos? Então, antes de começar, eu queria passar isso para você, para que você ficasse despreocupado, tá bom? E eu queria convidar você, a irmã já falou, mas só reforçando, amanhã às 7 horas nós vamos estar orando. Eu queria convocar você mesmo para orar juntamente conosco, ainda aqui da sua casa, às 7 horas. Coloque o seu relógio para despertar, irmão, para que você não esqueça. Nós vamos jogar nos grupos um pouquinho antes do horário. Então, tire lá uma horinha para estar orando, intercedendo pela vida do nosso pastor, e não só por ele, mas outros irmãos, não só da Igreja de Santos, mas de outros lugares que se encontram enfermos. Então, ore por essas pessoas. Então, 7 horas nós vamos estar aqui, eu e o pastor. Se você mora perto e quiser vir, a igreja vai estar com a porta aberta. Mas, se não, ore da sua casa, neste horário, tá bom? Ontem, um grupo já orou pelo pastor via Zoom, outros hoje de manhã, via alguns meios de comunicação, e nós vamos estar orando aqui amanhã, às 7 horas da noite, tá bom? Então, participe da sua casa. Talvez você não possa esse horário, tem alguém lá, alguma coisa que você não possa esse horário, como eu estava aqui no sábado e não pude participar, junto com o pessoal de Santos. Mas ore em algum horário do dia, tire um tempo de oração para investir na vida de pessoas. Deus nos chamou para isso, para amar. E amar não é só dizer, irmã, eu te amo. Mas na hora que ela precisar, eu estar lá dizendo, irmã, pode contar comigo. E não só de palavras, de ações. E esse é o tempo da igreja andar em ações. A gente não é médico, e mesmo se fosse, não poderíamos resolver. Mas nós sabemos quem resolve. Então, essa é a sua vez. Amém? Glória a Deus. Então, dados os recados, vamos para a palavra, porque você veio para receber da poderosa palavra de Deus. Amém? Então, eu quero que você abra em João 3, 16. Do grande amor do seu Pai por nós, ou do nosso Pai por nós. João 3,16. Glória a Deus. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus enviou Jesus por amor a você, irmão, por amor a nós. Eu quero que você pense bem sobre isso. Às vezes, irmão, situações surgem, e às vezes a gente, parece que esquece algumas coisas. E talvez isso não aconteceu com você, só comigo. Mas eu quero te trazer à memória a palavra que te dá esperança. Eu quero te trazer à memória nessa noite que Jesus veio por amor a você. Aquele que nem poupou o seu filho, por amor de vós, o entregou. Não nos daria a ele, juntamente com ele, todas as coisas? Você vai ver esse versículo lá em Romanos. Se Deus enviou o seu melhor, o seu filho, por amor a você, ele não te daria tudo que você precisava. Se o melhor que ele tinha, ele já deu. Então, para crer, você e eu vamos ficar cabisbaixos ou preocupados. Não quer dizer que essas coisas não vão vir. Elas vão vir. Elas vão bater na sua porta em todo tempo. Mas a decisão de ficar ou não preocupado, ansiosos, sou eu e você que vamos nos posicionar e dizer, eu não vou ficar com isso, porque o meu Pai enviou Jesus por mim. Eu não vou abrir essa porta, porque Deus enviou Jesus para me salvar.
Então, se eu sou salva, ele vai dar juntamente com ele todas as coisas. O que você precisa? Qual é a área que você está precisando? Jesus pode resolver para você. Então, não se preocupe, não fique ansioso, não fique com medo. São portas, irmãos, que nós não podemos abrir em momento algum da vida. E nos momentos de pressão, são as primeiras portas ou são as primeiras coisas que chegam diante de nós. Mas nós temos que nos levantar e nos posicionar e dizer, essa porta não é para mim. Esse pacote eu devolvo, está no endereço errado. Eu não assino esse recibo, não assine o recibo do medo. Não é para você, não é seu, Deus não te deu. A palavra diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia, de poder e moderação. Nós vamos ler daqui a pouco esse versículo. Então, se você não tem um espírito de medo, não abra a porta para ele. Amém? Não é sobre medo que eu vou falar. A gente vai chegar lá onde eu vou falar, onde eu quero caminhar com você. Mas eu quero te trazer à memória tudo que te dá esperança. E o que te dá esperança e a minha, a você, é a palavra, irmãos. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que eu considero muito. E eu disse para ela, não importa o vento que bater, só existe um lugar. Aonde você vai e nós vamos estar seguros. É na palavra. Então, não importa o que aconteça, aprenda a ficar lá, na palavra. Amém? Aleluia. Abre em Lucas comigo. Lucas 24. Então você já sabe que Jesus veio por você. E se ele morreu por nós, se nos amou assim, também nos dá o que nós precisamos. Seja cura, seja libertação, seja provisão, seja mudança na família, seja transformação na vida de alguém, de um filho, de um marido, de um amigo. Ele é poderoso para fazer. Amém? Lucas 24, do versículo 1 ao versículo 8, eu quero estar lendo com você. Diz assim, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao seu sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra removida do sepulcro. Entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Oh, glória! Irmão, eu acho que você não entendeu. Essas mulheres tinham ido até o túmulo de Jesus, ou o lugar onde Jesus tinha sido enterrado ou colocado. Mas quando chegou lá, eles não acharam Jesus lá. Por quê? E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Estando eles muito atemorizados, abaixaram o rosto para o chão e lhe disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Como eu gosto desse texto, irmãos. Aleluia! Por que buscai o vivente entre os mortos? Por que você está procurando Jesus lá na depressão? Ele nunca vai estar lá. Porque ele é alegre. E aí ele diz assim, versículo 6, não está aqui, porém já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, ou estando ainda aqui, né? Dizendo, como convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Oh, glória! E lembraram-se das suas palavras. Lembraram-se das suas palavras. Você tem lembrado do que Jesus disse para você? Que no mundo realmente teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu sou convosco. Você tem lembrado que Jesus disse que não importa o que aconteça, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você tem lembrado que Ele disse que pelas pisaduras dEle você é curado e sarado? Você tem trazido a sua memória? Você tem pregado para você mesmo essas verdades que Ele já disse? Eles lembraram do que Jesus já tinha dito. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Lembrar do que Jesus já falou a nosso respeito. Trazer à memória o que nos dá esperança. E essa palavra ela é viva, irmãos, ela é poderosa, ela é eficaz. Você precisa trazer à sua memória, quando os momentos difíceis chegar, é isso que você tem que trazer à sua memória, as verdades. Tem um versículo em um dos salmos que ele diz assim, eu não temerei mal notícias. Eu não temerei as mal notícias. Porque eu sei, irmãos, em que nós temos crido. Então traga a sua memória o que a palavra diz a qualquer área da sua vida, seja ela profissional, a Bíblia fala sobre qualquer área da nossa vida.
O que você precisa, ela tem resposta. Ela tem direção. E aquilo que ainda não está claro, você tem um poderoso dentro de você. O Espírito Santo. Ele te esclarece também. Então traga à sua memória, irmãos, o que você precisa. E você e eu precisamos dessa palavra. Então, aqui a Bíblia fala que Jesus, ele morreu porque era necessário. Porque sem sangue não há remissão de pecados. Mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou. E por causa disso, eu e você temos vida eterna. Por causa da ressurreição, nós temos cura, provisão, proteção, refrigério, socorro. Por causa do sacrifício, da morte, mas da ressurreição. Você precisa pegar essas verdades com força. Você precisa se alegrar com essas verdades, dizer, é para mim. Eu vou dançar isso porque é para mim. Ainda que o seu corpo não quer, porque os da fé fazem as coisas contrárias ao que o corpo deseja, o que a mente quer. Às vezes a mente só quer chorar. O corpo não quer nem levantar o braço, mas pela fé a gente faz essas coisas, irmãos. Porque Deus responde fé, não é choro. Pode chorar a noite toda, se não tiver fé envolvida, não vai receber resposta. Pois Deus responde fé, atitudes de fé. Então, quando às vezes a gente ri, mesmo não querendo, não é que tem uma ativação no riso, não. É porque você decidiu por fé fazer isso. Deus fala, eu vou pegar junto com ela, porque ela está crendo em mim. Eita, eu tenho que fazer alguma coisa. Estão me chamando a minha atenção lá. Eu preciso estar socorrendo meu filho, porque ele está acreditando na minha palavra. É na palavra que você deve acreditar, não é nos relatórios médicos. Nada contra, os médicos têm um relatório natural, mas sabe, esse relatório ele pode ser mudado a qualquer hora, em qualquer momento. Por quê? Porque a palavra tem poder de mudar qualquer relatório. Mas ninguém tem poder de mudar a palavra. Mas a palavra é poderosa para fazer o que for necessário. Aleluia. Então, eu gosto muito desse texto. Por que buscai o vivente entre os mortos? Ele vive. Ele vive. Ele vive. E porque ele vive, você e eu vivemos. Porque ele nos amou. Eu e você temos garantia de vida eterna. Porque ele nos amou, ele trabalha em nosso favor em todo o tempo. Foi ele quem disse, até a consumação dos séculos. Então, fique tranquilo. Ele está cuidando de mim e de você. Glória a Deus. Lembre-se da sua aliança. Deus fez uma aliança através de Jesus Cristo. E sabe o que é uma aliança? É um compromisso. Uma aliança, ela tem promessas. Eu vou te amar, eu vou ficar com você na saúde e na doença. Eu vou ficar assim, assim. E Deus fez muitas promessas para nós. Mas a aliança também tem obrigações. E essa parte é minha e sua, de cumprir as obrigações. Se creres, se me ouvires, se buscar-me-eis, né? Então essa parte é nossa, da aliança. Tem a parte das promessas e tem a parte das obrigações. Então o esposo ou a esposa tem que um cuidar do outro, um zelar do outro. Essa é a parte da obrigação. Nós somos a noiva de Cristo. Você e eu temos uma aliança com Ele. Então, a parte dele eu sei que Ele vai fazer muito bem. Vamos fazer a nossa? Vamos andar em fé? Vamos chamar a existência? Vamos crer independente de? Vamos continuar até que se manifeste em nosso favor, porque o Senhor diz que sim, nada é impossível que crer. Então vamos continuar até que? Vamos se levantar por dentro, porque quem te anima não é o pregador, não é o seu pastor, não é o seu pai, sua mãe, nem seus irmãos. Quem se anima sou eu e você, que vai dizer, ei pá, eu me levanto hoje. Chega de ficar aqui prostrado. Chega desse pensamento de morte, de fracasso. Chega de ficar assim. Eu não vou mais ficar desse jeito. É você e eu que se decide, irmãos. A decisão é nossa. Os de fora, eles vão só incentivar a continuar a caminhada. Vão interceder. Mas a decisão é pessoal. Então decida se levantar por dentro. Lembre-se da aliança do Senhor com você. Lembre-se que Ele é fiel e justo para cumprir o que Ele prometeu. Deus não mente. Amém? Aleluia. Lá em 1 Timóteo, eu falei esse texto, mas eu quero abrir com você. 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 1.
2 Timóteo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor ou de medo, mas de fortaleza, de moderação, e de amor e de moderação. Algumas versões estão um pouco diferentes. Ei, só tem uma versão diferente, por favor? Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Glória a Deus. Ou então, o espírito de medo ou covardia. Então, você e eu não temos esse espírito. Nosso espírito é o espírito da fé. Fala, eu tenho o espírito da fé. Eu sou da fé. Amém? Então, você não tem nada, parte nenhuma com medo. Jogue fora. Amém? A Bíblia fala que medo é um espírito, então expulsa isso e manda embora. Fecha essa porta, não aceite. Mas aí o texto fala assim, mas poder. E eu tenho já ministrado muito sobre esse texto, e eu vou voltar com ele lá, esses dias. Abre comigo em Efésios. Deixa eu ver se é esse mesmo. Se eu não me engano, não é Efésios. Acho que é Filipenses. Acho que é Efésios mesmo. É Efésios mesmo. Efésios 3. Efésios 3. Você pode falar, eu tenho o espírito da fé. Glória a Deus. Eu tenho o poder operando em mim. Efésios 3, versículo 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em vós ou em nós. Então a Bíblia fala que tem um poder operando dentro de nós. Você lembra do texto que nós lemos? Não temos o espírito de medo, mas temos poder. E aí você vê com outro texto dizendo, ei, tem dentro de você poder para que Deus possa cumprir o que pedimos ou pensamos. Lembre-se que há um poder dentro de você. Há uma presença gloriosa dentro de mim e de você. Há um Espírito Santo dentro de mim e de você. Lá em Atos 1:8 você vai ver que nós recebemos o poder ou a virtude do Espírito para fazer, para caminhar, para andar, para executar coisas que Deus quer que façamos. Então há um poder operando em nós. Você e eu temos o Espírito da fé e não do medo. Há um poder do Espírito dentro de nós. E moderação, o equilíbrio para fazer todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse poder te capacita. Te capacita para fazer grandes coisas. E te capacita também para fugir da aparência do mal. Te capacita também para não andar de uma forma desordenada. Ontem eu estava ministrando para os jovens e eu falei sobre a graça. E a graça não é uma licença para pecar, mas a graça te dá poder ou força para não pecar. Então há uma graça e um poder operando dentro de mim e de você, para nos auxiliar, nos ajudar, na hora que nós mais precisamos. Você tem esse poder, e você precisa, e eu, ativar esse poder, em todo tempo. Mas nos momentos de pressão, a gente vai ativar com mais intensidade, né? Então ative esse poder, ore em línguas, irmãos. Leia a sua Bíblia, você está ativando cada vez mais o poder que opera dentro de mim e de você. Mas você precisa, e eu, ter essa consciência que existe um poder dentro de nós. Porque como você vai usufruir de algo que você acha que não tem ou não é seu? Ou só tem alguns, eu não tenho. Não, está dentro de cada um de nós. Então, se há poder dentro de nós, precisamos ter essa consciência e andar nesse poder. Usufruir dele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Abre lá em Êxodo. Comigo, por favor. Êxodo 3, versículo 7, nós vamos ler. Êxodo 3, versículo 7. Aqui vai falar de Moisés, quando Deus está o chamando, e aí ele vê aquela sarça ardente. E aí ele acha interessante o que está acontecendo, e ele vai até lá.
E no capítulo 3, versículo 7 diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus sempre, sempre e sempre está olhando por mim e por você. A Bíblia fala que Deus não dorme, Deus não tosqueneja ou pisca. Então, Deus está sempre olhando por mim e por você. Não importa onde você está, Ele está lá te olhando. Amém? E aí, o texto continua assim: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exastores. Deus tem ouvido, Deus está vendo e ouvindo todas as coisas. Nada ficou oculto ou escondido diante de Deus. Deus está vendo tudo. Então Deus está vendo quando nós estamos clamando. Deus está vendo quando nós estamos sofrendo. Deus está vendo quando nós estamos alegres. Deus está vendo, irmãos. Continua aí o texto. Porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Eita glória. Deus vem em nosso socorro. Eu acho que você não está entendendo a pregação. Jesus veio por você, morreu e ressuscitou, te deu vida em abundância. Agora Ele está dizendo que Ele desceu por sua causa e Ele ouve as suas aflições. E você nem disse um glória a Deus. Mas não é para mim não, é para Ele. Irmãos, preste atenção onde nós estamos caminhando. Glória a Deus, vamos continuar. Ele diz assim: porque desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Você está passando alguma situação difícil? Ei, Jesus veio para te livrar. Porque aqui está no Velho Testamento, mas traga para o Novo. Porque é o mesmo. Naquela época Deus veio para intervir por causa daquele povo que estava numa velha aliança, numa aliança menor. Mas por nós Deus enviou Jesus na nova aliança. Ele desceu. Ei, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra. Há uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, a terra do Caneu, Eteu, Amorreu e dos Fariseus, Aveteu, Jebuseu. Então o Senhor desceu para nos fazer subir. Jesus desceu para fazer a sua igreja subir, irmãos. Ele desceu por minha causa e pela sua, para que você e eu pudéssemos subir, para que a igreja pudesse subir. Se Ele fez isso por amor a nós, não nos daria com Ele juntamente todas as coisas? Jesus desceu para fazer você e eu subir, irmãos. Subir. Ele desceu para nos tirar de um lamaçal de pecado. Ele tirou. Vem para cá. Ele tirou nós de dívidas. Vem para cá. Ele te tirou de lamaçal, de doença. Sai, vem para cá. Ele te tirou de tudo que era circunstâncias ruins, embaraçosas. Sai daí. Ei, vem para cá. Ele desceu para fazer você e eu subirmos. Ele não precisava, mas Ele decidiu expor amor a mim e a você. Esse é o Deus que nós amamos e servimos, irmãos. Ele fez algo por mim e por você. Ele fez e Ele faz todos os dias. Quando nós dizemos: socorro-me, Senhor, me socorre aqui. Eu não sei o que fazer nessa situação. Eu não tenho dinheiro para pagar isso. Eu não tenho recursos naturais ou sobrenaturais para fazer isso. Mas, Pai, você tem. E prontamente o Senhor fala: vem. Não foi assim com Pedro? Senhor, salva-me. Prontamente a Bíblia fala. Jesus falou: vem. Prontamente, quando você clama, o Senhor ouve a sua e a minha oração. E Ele te traz para um nível maior. Ele te traz para um lugar dEle, junto com Ele. A Bíblia fala que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Nós vamos abrir esse texto. Nós estávamos em um reino de trevas, império de trevas. Mas Deus nos tirou daquele lugar de império de trevas e nos fez assentar com Cristo. Nos fez assentar no lugar de príncipes e princesas. Nós não tínhamos direito a nada, mas Ele decidiu trocar as nossas vestes. Hoje você e eu temos vestes de louvor, vestiduras santas. Estávamos sujos,
fedíamos. A gente não se via dessa forma, né? Nem sabíamos que estávamos assim. Mas essa era a nossa condição. E ele sabia. Mas ele decidiu, por amor, nos dar um banho. Nos trazer para um nível melhor. Nos colocar em uma posição de filhos amados. Não é qualquer filho. Não, um filho amado. Aleluia. Glória a Deus. Abre comigo lá nesse texto de Efésios 2, que é o texto que eu acabei de falar. Efésios 2, 4, nós vamos ler. Eu vou ler desde o versículo 1, tá? Para a gente entender melhor, uma nova vida em Cristo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Por isso hoje nós não andamos mais segundo a carne, irmãos, porque hoje nós somos filhos do Deus Altíssimo e andamos pelo Espírito. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós não estávamos lá, nós estávamos cá, mas Ele veio, Ele desceu, para fazer nós subirmos com Ele. E hoje eu e você estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Hoje você subiu de nível. Por causa do sacrifício. Por causa dele. Então as pressões vão bater e você precisa saber da sua aliança. Você precisa ter consciência, agora eu não faço mais parte desse reino de trevas. Eu não tenho mais parte com essas coisas. Eu estou no lugar superior. Você e eu precisamos trazer a memória. Você e eu precisamos nos lembrar todos os dias. E é você que vai pregar para você todos os dias. Amém? Aleluia. Vai requerer um esforço meu e seu. Glória a Deus. E eu vou continuar dizendo assim aqui no versículo 7. Para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé, nós começamos pela fé e nós vamos terminar pela fé, porque é pela fé que nós vamos para os céus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, glória a Deus. Por quê? Para que ninguém, se glorie. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, Deus nos colocou em um nível maior. Deus enviou Jesus, assim como Ele fez no Velho Testamento. Ele desceu para tirar o povo daquele estado que se encontrava, opressos pelo Egito. Deus tirou aquele povo daquele lugar e levou para a terra que manava leite e mel. Assim Deus também fez conosco em Cristo Jesus. Nos tirou do lamaçal do pecado, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje estamos assentados com Cristo. Hoje temos uma aliança. Hoje temos as promessas dessa aliança se cumprindo na nossa vida. Temos as nossas obrigações a cumprir com essa aliança. Amém? Aleluia. Mas o que eu quero te dizer é que Ele te fez subir. Então você não pode ficar em um lugar na qual Ele não te colocou. Depressão não foi o lugar que Deus te colocou. Culpa não foi o lugar que Deus te colocou. Miséria não foi o lugar que Deus te colocou. Destruição de um lar não foi o lugar que Deus te colocou. Doenças não foi o lugar que Deus te colocou. Ele te colocou em um reino de poder, de provisão. A Bíblia fala que tem uma mesa preparada para nós
na presença dos nossos inimigos. Só tem coisa boa nessa mesa. Deus te fez sentar no lugar de príncipes e princesa. Você acha que na mesa de um príncipe tem qualquer coisa? Não, só tem o melhor. Só tem o melhor. Esse melhor para mim e para você. Então, se você está fora do seu lugar, volte para o lugar que Jesus te colocou. Não saia da posição que Deus colocou você como filho e filho amado. Filho próspero e bem-sucedido. Ainda que você não tenha um dinheiro, irmãos, isso não muda o que Deus fez por você. Ainda que eu errei ontem, isso não muda o amor de Deus por você, ou hoje. Não muda. Se você se arrependeu, continue sua caminhada. Se você estava enfermo, Senhor, obrigado pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado, recebe a sua cura. Não é porque você estava doente que Deus mudou com você. Ele continua te amando e Ele não quer seus filhos doentes. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Lamentações 3:21 fala, esse texto que eu tenho falado bastante, traga à memória tudo aquilo que me dá esperança. O escritor, né, de Lamentações, ele fala sobre isso. Ele traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Irmãos, é no momento mais difícil que você vai trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. É nesse momento que você vai pegar. Por isso a importância, a gente sempre fala e sempre vai estar falando, irmãos, leia a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Por quê? Ontem eu achei engraçado que minha filha falou assim, mãe, não sei se vocês devem, quem tem filho sabe. Tem um desenho chamado do Mindinho. Não sei se todo mundo conhece. É do R.R. Soares, é muito bom esses desenhos dele, amo assistir, até eu aprendo. Recomendo você passar para o seu filho, para os seus netos. E ela falou, mãe, eu queria ser igual o Mindinho. Toda hora que ele tem uma Bíblia na mão, uma Bíblia pequenininha, ele tem no bolso, não sei o quê. Eu falei, pois é. É muito bom, mas o melhor é que você tenha a Bíblia dentro do seu coração. Porque nem sempre você vai ter uma Bíblia na mão. E tem países que nem pode ter a Bíblia ainda. Nós estamos orando para que a Bíblia chegue lá. Ou não pode, ou eles não têm mesmo na linguagem deles e algumas coisas. Mas se você tiver ela no seu coração, toda vez que você precisar, você vai ter ela. E ela é mesmo, mas tem hora que ele não tem, aí ele lembra uma passagem bíblica, ele explica a passagem bíblica. Então, leia a sua Bíblia. Porque quando você precisar, o Espírito Santo vai te lembrar os textos, as passagens, vai te dar sonhos, vai te dar visão, o que for necessário para te alcançar. Amém? Glória a Deus. Então, fica aí a dica, né, do desenho. É muito bom, até a gente adulta aprende. Então, voltando aqui para o que eu estava falando, leia a sua palavra, a palavra de Deus, traga à sua memória esses versículos, sempre tenha eles na sua mente, no seu coração. No Velho Testamento o Senhor fala, olha, ensina os seus filhos, coloca diante deles, nos olhos, ao deitar, ao levantar, ao sentar, ao estar na mesa. Isso é o quê? Em todo tempo, estar sempre meditando nas coisas do Pai. Isso não é só para as crianças, irmãos, é para mim e para você. Não baixe a guarda, não relaxe, não é tempo. Na verdade, nunca foi tempo para isso, mas principalmente agora é tempo de estar mais apegado às verdades. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Vamos lá em Efésios 3:20. Está aí do ladinho. Eu já li, né? Efésios 3:20 eu já li. O poder que está dentro de nós. Mas eu quero falar sobre esse poder. Esse poder que opera dentro de mim e de você também era o mesmo poder que operava em Jesus. O Espírito, a palavra fala que Jesus tinha o Espírito sem medida. Então o Espírito Santo está sobre Jesus. E esse mesmo Espírito também está conosco, porque Jesus falou, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Então ele vai estar com vocês. Ele vai ajudar vocês. Então, havia algo dentro de Jesus que não deixava Jesus ficar embaixo. Esse mesmo poder opera dentro de mim e de você. Você não precisa ficar para baixo. Você pode se levantar no mesmo poder e na mesma ousadia que Jesus andava. Como eu disse, Jesus tinha consciência da presença do Pai com ele. Nós precisamos desenvolver essa consciência do Pai conosco. Então, esse poder opera dentro de mim e de você e nos levanta por dentro. Irmão, você não pode desmaiar por dentro. Porque você tem um poder tão grande que te sustenta tanto por dentro quanto por fora. Amém? Há uma unção dentro para fazer coisas e há uma unção sobre também. Então, há unção sobre você e sobre mim que nos capacita a avançar e a progredir cada vez mais. Amém? Aleluia. Atos 1:8 eu já li, já falei sobre o Espírito que desceu sobre nós. Eu quero que você abra comigo. Deixa eu ver se tem mais algum texto aqui.
Lá em Tiago, depois eu vou ler. Abre lá em Tiago 1. Opa, eu passei aqui. Tiago 1. Mas antes de ler, eu quero te dar um exemplo. Muito interessante. Primeiro eu quero dizer para você que você não está lutando para obter vitória. Você já tem a vitória. Amém? Porque a Bíblia fala que nós já somos mais que vencedores. Então você não está numa luta por vitória. Vamos guerrear lá, vamos lutar. Não. Eu já sou mais que vencedor. Essa é a nossa linha de vitória. Amém? Seu posicionamento é esse. Não é de luta para vencer, mas de já vitorioso por causa do sacrifício. Jesus já venceu. Amém? Mas eu quero dar um exemplo. Você já viu aquelas bolinhas bolinhas, aquelas bem que fica quicando assim, pingando ou quicando, eu falo quicando. Então aquelas bolinhas não é massa, tem outro nome, de plástico mesmo, mas é aquelas que fica pulando. Geralmente é aquelas bem pequenininhas, né? Mas tem outros tamanhos, tem? De silicone, ótimo também. Tem as de ping-pong, tem vários tipos de bolinha. Eu quero falar sobre essas que pula, principalmente essa de borracha. Essas bolinhas, quando você pega uma bolinha dessa e você joga ela para baixo, ela fica lá. Ela volta. Você joga ela e ela volta. Você joga ela e ela. E se eu jogar, quanto mais força eu jogar, mais alta ela sobe. Até ia trazer uma para vocês verem. A Júlia sempre tem uma lá perdida, mas nem procurei. Então, quanto mais você joga uma bolinha daquela para baixo, mais ela tem força para subir. Ela não fica lá embaixo. Por causa da composição da qual ela foi feita. Para ficar quicando, pipocando. Você entendeu? Você entendeu que tem um poder dentro de você que não tem como você ficar para baixo? Quando as pressões vêm para te jogar para baixo, você vai levantar e subir mais alto. Há poder dentro de você para subir mais alto. Quanto mais pressão eles vão tentar colocar para baixo, mais eu e você podemos subir. Quanto mais pressões vêm, mais você pode avançar. Você pode fazer das pressões, irmãos, trampolim para você ir para outro nível. Para você avançar para níveis maiores. A decisão é minha e sua. Porque o poder já foi liberado dentro de mim e de você. Há um poder dentro de mim e de você. Então, há poder dentro de nós. E não importa as pressões que vão vir, irmãos, e a Bíblia fala que no mundo teríamos aflições. Jesus não deixou ninguém enganadinho, dizendo, vai ser flores e borboletas. Não existe. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas tem de bom ânimo. Se levanta por dentro, porque eu já fiz. Eu já venci. Vocês já são mais que vencedores. Só precisam saber disso, caminhar nessa consciência. Então, se pressões vêm para nos jogar para baixo, lembre-se, agora é minha hora de usar a minha fé. Agora eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi durante o ano. Agora é o momento de eu aplicar o meu riso, que eu já tanto canto. Agora é a hora de eu me levantar por dentro, ainda que sem força. Da fraqueza eu vou tirar força. Essa é a hora de eu malhar os meus exercícios, os meus músculos da fé. Essa é a hora de eu colocar em prática tudo aquilo que eu já aprendi. Essa é a hora de eu compartilhar com o meu irmão que às vezes, de repente, ele não pode. Tem uma passagem dos 4 amigos, que aquele homem estava paralisado. E às vezes tem pessoas do nosso lado que estão assim. E às vezes até a gente mesmo, em algumas situações. Mas aquele homem que estava paralisado, ele tinha amigos de fé. Você tem amigos de fé? Ou você só tem amigos? É totalmente diferente. Eu estou falando de amigos de fé, não estou falando de amigo que pode te emprestar dinheiro, porque tem coisas que o dinheiro não vai resolver. Eu não estou falando de amigos que conhecem um conhecido que pode encher os pauzinhos, como diz o mundo, né? Eu estou falando de amigos de fé. Aqueles que você vai ligar. Seja a hora que for e vai dizer, amigo, eu preciso que você interceda por mim agora. Não, amanhã de manhã eu oro. Não, irmão, é agora. Irmão, eu preciso de você.
Estou indo na tua casa já. Não, estou indo na tua casa agora. Oh, não, irmão, então amanhã, se eu lembrar, ou então, não, eu oro por você. Mas, nem lembra mais que a irmã pediu oração. Quero saber se você pensa sobre isso. E se você não tem, comece a procurar os amigos de fé. Comece a selecionar os seus amigos. Porque, irmãos, na hora das circunstâncias, você vai precisar. Todos nós precisamos. E aí você vai descobrir se você de fato tem aqueles 2.900 e algumas bolinhas de amigos lá do seu Facebook. Porque se você tiver, vai ser bom, né? 2.000 pessoas orando. 2.000 pessoas enviando dinheiro para você, o socorro batendo na sua porta, é? Mas como a nossa irmã ministrou no culto do amigo, de 2.000 e bolinhas ou mais, a gente só geralmente tem 5 ou 6 que podemos contar nas mãos. Não foi isso que ela disse? Então, aqueles 4 amigos, porque aquele homem não podia se levantar. Então, eles pegaram aquele homem, porque eles não conseguiam sair do lugar. Tem horas, irmãos, que a gente passa por situações que a gente sozinho não consegue sair. A gente já não sabe mais como orar, a gente já tem que ter força. E aí a gente precisa de um amigo que faça isso por mim, que interceda por mim. Porque eu não consigo sair da minha cama. Mas aí se você tem esses amigos, ele vai dizer, epa, eu vou orar por você. Não precisa mais orar não, fique aí. Cante. Cante que eu oro agora. Fique aí, que eu vou socorrer o que você precisa. A Bíblia fala que é amigos mais chegados que irmãos. Mas não só ter esse amigo, eu nem ia falar sobre isso, irmãos, mas já que eu estou nisso, então vamos seguir o fluxo do Espírito, também. Nem pensei de falar sobre amigos, nem sobre essa passagem. Mas eu quero te despertar a ser esse amigo. A ser essa pessoa. Porque é muito bom ter, mas a Bíblia fala que é melhor dar. Então seja esse amigo pronto para socorrer um amigo a qualquer hora do dia ou da noite. E eu não estou falando de socorrer só para orar, não, tá bom, irmão, vai lá que eu oro por você, estou falando de socorrer mesmo. Orar também faz parte, mas não é que às vezes a gente por preguiça, a gente só, tá bom, eu vou orar, para dizer que fez alguma coisa. Mas ser amigo é muito mais do que isso, é investir em alguém. De todas as formas possíveis que você puder. Amém? Então esses 4 amigos levaram esse homem até Jesus. Ele em si não conseguia. Mas eles levaram até Cristo. Amém? Então há poder dentro de você para não ficar em um nível da qual Deus não te chamou. E você pode subir para níveis maiores. Você pode avançar para níveis maiores. Como essa bolinha, ainda que pressões tente te jogar para baixo. Finanças tente te jogar para baixo, ou dívidas, na verdade, tente te jogar para baixo. Ou palavras de alguém negativas que sempre te tentou jogar para baixo. Seja ela de quem veio, você pode se levantar e usar essas coisas como trampolim para você ir para um nível maior. Porque já tem poder ou capacitação para você ir a níveis maiores. Já está dentro de mim e de você. Então, como essa bolinha, quanto mais pressão, mais ela sobe. Quanto mais pressão, mais ela levanta. Seja assim na sua vida de fé. Não importa a pressão que vir sobre, sei lá, quem vir. Use isso para fortalecer a sua fé. Porque uma vez Davi falou assim, eu matei um urso, eu matei um leão. Isso foi experiências que tentaram jogar ele para baixo e ele subia. Tentavam jogar ele para baixo e ele subia. E quando ele precisou de ter força para uma coisa maior, ele tinha. Porque ele já tinha passado por processos para chegar no gigante. Então, exercite a sua fé. Não deixe que as pressões roube a sua fé. Roube a sua alegria. Não. É esse momento que você vai andar em fé. É esse momento que você vai colocar em prática o que você sabe. Porque você e eu sabemos. Ainda que seja um versículo. Só esse versículo salva a nossa vida. Amém? Aleluia. Então eu te dei essa ilustração para que você possa sempre estar lembrando disso. Quando você vê uma bolinha quicando, você vai lembrar que as pressões, você pode usar elas para te fazer subir. E não para que você fique para baixo. Porque você já está lá, assentado nas regiões celestiais.
Porque nós cantamos esse louvor, que o diabo está debaixo dos nossos pés. Porque você é bonitinho? Porque ele te colocou lá e você faz parte do corpo. Então ele está debaixo dos pés de Jesus Cristo ou da igreja. E você faz parte da igreja. Amém? Aleluia. Então use essas circunstâncias como trampolim para você viver uma vida extraordinária. Viva uma vida extraordinária. Extra. Pela sua e pela minha fé. É pela fé, irmãos. Só tem um jeito de caminhar com Deus e é pela fé. É pela fé e pelo amor. Esses são os dois caminhos de caminhar com Deus. Porque um não opera sem o outro. Amém? Glória. Mas deixa eu te falar algo. Essa bolinha, quando você joga e ela quica, ou ela pula, né? Se eu jogar uma bolinha dessa, por mais que ela foi feita para pular lá, se eu jogar ela lá na areia da praia, ela pula? Ela não vai pular. Sabe por quê? Porque essa bolinha, ela pula numa base sólida. E não numa terra. Coisa mole. Agora eu quero fazer uma outra pergunta para você. Como está a sua base? Está sólida? O seu fundamento é sólido? Ou é areia? Porque Jesus disse, olha, um homem construiu uma casa na rocha e o outro construiu numa areia. Qual é o nosso fundamento? Qual é a nossa base? Você está na rocha firme ou você está na areia? Porque a sua fé, ela vai fazer você subir se você estiver na rocha. Numa base fixa, forte. Mas se a nossa base é areia, não tem como você ir para níveis maiores, mudar de fases. E nós sempre estamos mudando de fase, irmãos. Então, fundamente a sua vida na rocha. Fundamente a sua fé, a sua vida, a minha vida na palavra. Se fortaleça, se fundamente. Como é importante um fundamento, irmãos. Um fundamento. Por isso que Jesus disse no Velho Testamento, né, a palavra diz assim: ensina o caminho que a criança deve andar. Faça um fundamento. Porque quando ela crescer, ela não vai se desviar. Quando ela crescer, ela vai se lembrar dos ensinos que papai e mamãe ensinaram. Ela vai se lembrar que no momento de pressão eu via minha mãe orando. Nos momentos em que meu pai não estava em casa ou não tinha dinheiro, eles estavam juntos, sentados à mesa, como uma família. E eles não ficavam se degladiando, porque a culpa é sua. Não, a culpa é sua. Porque nos momentos em que ele precisar se lembrar, ele vai se lembrar que a palavra era praticada dentro de casa e não só lá fora. Então, uma base sólida é necessário fazer. E só com a palavra nós fazemos essa base sólida. Porque você vai andar sobre ela. Ela é firme. Ela é firme. É a palavra. Então, fundamente a sua vida nela. As suas escolhas e as suas preferências precisam ser ela. E não a nossa alma. Porque as coisas da alma é areia. Ora, a gente está feliz da vida e daqui a pouco a gente já está chorando. E às vezes pela mesma coisa. Já viu uma criança, você dá um brinquedo para ela, ela está brincando rapidinho, feliz da vida, e abraça e beija porque ela ganhou o presente, mas se ela quebrar o retrovisorzinho do carro, acabou. Ai, mãe. O mesmo brinquedo que ela estava rindo, ela começa a chorar. Com a mesma situação. Então, alma, ela varia. A nossa alma sempre está procurando coisas. Quando está tudo bem, a nossa alma não, deve ter alguma coisa acontecendo, não sei. Porque está tudo muito bem. Isso é a sua alma procurando alguma coisa para fazer. Então enche a palavra, enche ela da palavra. Porque ela não vai ficar assim, procurando alguma coisa quando não existe. Ai, está todo mundo muito quietinho, alguma coisa está acontecendo. Glória a Deus. Então, fundamente a minha vida e a sua vida na palavra. Como esse texto que Jesus nos deixou. Tem uma base sólida, fortaleça a sua casa. Este é o tempo de estarmos fortalecidos na palavra, no entendimento, na oração, nas práticas espirituais, irmãos. Nas práticas espirituais.
Nós estamos num tempo onde as coisas são muito fáceis, muito rápido. Ligou, chega qualquer tipo de comida, qualquer tipo de material que você precisa. Apertou um clique, você já comprou até outro país, até uma ilha, né? Você aperta lá, você consegue comprar uma ilha em algum canto. Mas sabe, no reino de Deus não funciona muito desse jeito não, vai ter que ter esforço. Então, as facilidades do natural, a gente pensa que, no espiritual também é assim, não é. Você vai precisar colocar força. Vai precisar dobrar o joelho e orar. Vai precisar ler a Bíblia. Coisas que a nossa alma, por estar acostumada a só clicar e já está tudo resolvido, ela não quer. Não dá não, para ter um aplicativo de oração, eu clico lá e já tudo resolve, irmã. Tem não. Não. O aplicativo é você dobrar o joelho, Jeremias 3:33, né? Clama a mim e responder-te-ei. Essa é a ligação do céu. É esse o texto que nós precisamos estar. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar mais algo com você. Eu quero dar mais dois exemplos de situações que vêm contra as nossas vidas. Porque às vezes a gente pensa que não, né, o evangelho é só coisas boas e fáceis, e graças a Deus que Deus tem todo o melhor para nós. Mas Jesus não disse que seria tudo tão fácil. Então, nos momentos difíceis, eu quero que você entenda, você precisa continuar em fé e animado. Porque a fé, ela é viva, ela é animada. Tem duas passagens, você vai no Velho Testamento e você vê Jonas passando por situações de tempestade. Aí você vai dizer, ele estava em desobediência. Sim, tem tempestades que vêm por causa da nossa desobediência. Alguma coisa que nós fazemos errado, algumas escolhas, tem tantas coisas. E você vê esse homem passando por tempestade, por situações. Mas deixa eu te falar que tem situações e tem tempestades que não foram provocadas por nós, porque fizemos ou deixamos de fazer alguma coisa. Porque você vai ver no Novo Testamento, Paulo passando por tempestade. E Paulo não estava em desobediência. Ao contrário, Paulo estava obedecendo exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Mas isso não impediu de a tempestade vir sobre ele. Porque tem coisas que nós vamos fazer certo, e o inimigo vai levantar situações para que a gente pare. Porque você está avançando no reino das trevas e ganhando espaço para Deus, para o reino de luz. E ele não quer isso. Então ele vai tentar levantar situações para parar. E é isso que ele tem tentado fazer no mundo com essas situações de doença. Tentado parar a igreja, mas já perdeu. Amém? Você já sabe que nada pode parar a igreja. Amém? Então tem tempestade, sim, que às vezes algumas coisas nós fizemos. E elas vêm. Mas sabe, lembra-se de Pedro? Senhor, salva-me. O Senhor prontamente nos socorre. Mas tem tempestades que também, como Paulo. Paulo estava fazendo o que era certo e as tempestades também vieram sobre a vida de Paulo. E Deus disse para Paulo, olha, fique tranquilo, o barco vai perder, mas ninguém que está do seu lado ou no seu barco vai se perder. Nenhuma vida. Então, ainda que situações venham contra as nossas vidas, lembre-se que Deus é maior e que Ele está com você. E Ele trabalha em seu favor. Não importa a tempestade que queira bater. Tem poder dentro de mim e de você para avançar para outro nível. Aleluia. Então, por isso que eu disse, não fique com medo. Não fique com medo de más notícias. Não fique com medo de situações. Ande em fé. Fale fé. Anime outros na fé. Anime os seus irmãos. Cada um tem um nível de fé. A Bíblia fala que todos recebemos fé, mas cada um desenvolve a fé, uns mais rápido, outros demoram um pouco mais. Mas você pode ser amigo que vai estimular a fé no seu irmão. Vamos lá, irmãos. Agora é hora da gente caminhar. Vamos lá, irmão. Vamos pegar em fé. Vamos lá, irmão. Vamos continuar crendo. E agora é hora da gente dançar. Ah, irmão, mas está doendo. Mas é essa hora mesmo. É agora que nós vamos dançar, porque está doendo. Mas eu não tenho força, mas eu vou dançar. Eu vou dançar e tu fica rindo aí. Essa é a hora, irmãos. A Bíblia fala que Paulo e Silas, eles cantavam, eles oravam e cantavam na meia-noite. A gente aprende que a meia-noite é o momento mais difícil da vida. Mas uma meia-noite, todos passamos.
Tempestade todos passamos, irmãos. Uma área, outra, mas sempre alguém está passando. Mas eles decidiram cantar, orar e cantar. E eles também estavam fazendo o que era correto. Eles estavam fazendo o que era bom. Eles tinham acabado de libertar uma moça de um espírito maligno, de imundo, que as pessoas ganhavam dinheiro à custa dela. E mesmo fazendo uma coisa boa, eles foram presos. É uma tempestade ou não é? Mas eles decidiram ficar chorando e lamentando lá na cela. Senhor, eu estou servindo o Senhor e passo por isso. Senhor, que injustiça é essa? Não. Eles decidiram confiar. Eles decidiram cantar. Eles decidiram se alegrar. Eles decidiram pular e dançar. Lá naquela prisão. Se você... Eu estava orando hoje e eu lembrei dessas passagens. Se você orar para Daniel, na cova de leões, ele não murmurou, ele confiou. É uma tempestade, é uma situação que ele passou. E por que ele foi para lá? Porque ele estava orando. Porque ele estava fazendo o que era certo. Então, pressões às vezes vêm porque se você e eu estamos fazendo o que é certo e o inimigo quer parar. Mas sabe, quem vai retroceder é ele. Porque tem um versículo lá no livro de Salmos, Salmos, se eu não me engano, é 27, que diz que os inimigos se levantam contra nós, mas é eles que tropeçam e caem. É eles, irmãos. Mas eu e você precisamos nos manter posicionados onde Jesus nos colocou. Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, sabendo da nossa aliança, sabendo dos nossos compromissos, das nossas obrigações, e andando em fé, e andando em fé, e andando em fé, e falando fé, estimulando fé, vivendo fé, respirando fé, transbordando fé. E isso não é quando tudo está bem, não, porque isso aí, quando tudo está bem, é fácil. Às vezes você nem está andando em fé, você só está seguindo o fluxo. Mas é na hora das pressões, é que você vai ver quem de fato está de pé, quem de fato está em fé. Eu falei para abrir Tiago, não foi? Não esqueci não. Tiago 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, tende grande força ou grande gozo quando cairdes em várias tentações. Então, há momentos que a gente vai cair ou passar por algumas situações que nós não escolhemos passar. Nem provocamos. Sabendo que a prova da vossa fé opera paciência ou opera força. Porque depois você vai dizer, eu já passei por isso. E eu sei como sair dessa situação. Porque Deus já me livrou uma vez e vai me livrar de novo. Amém? Você está aí? Deus já te livrou uma vez, Ele pode te livrar de novo. Se Ele já abriu uma vez, Ele faz de novo. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completos, sem falta em coisa alguma. Isso fala em Tiago 1, 2 a 4, foi o que eu li. Então, se tempestades se levantam, permaneçam em fé, porque elas vão passar. E Deus está cuidando de mim e de você em todo o tempo. Mas você precisa estar posicionado onde Jesus te deixou. Quando Deus procurou Adão, Deus disse, onde estás, Adão? Porque Adão não estava mais onde Deus havia deixado. Então, permaneça no seu lugar, e o seu e o meu lugar é de fé. É declarando e falando fé. Irmãos, não murmure. Não reclame, não fale mal, seja de qualquer pessoa, governo, situações. Você não foi chamado para se envolver nessas coisas tão pequenas. Nós temos visto que tem coisas maiores, irmãos, para a gente se apegar a tantas coisinhas bobas. Está na hora de nós crescermos como igreja. Sabe, a igreja no geral, perdeu um pouco o foco. E o foco é vida. Vida é o foco. Então se foque em vida. E não só o da sua casa, mas os seus irmãos, os seus amigos, os seus vizinhos, aquele que pregou o evangelho para você, aquele que falou de Jesus, aquele que hoje te incentiva a continuar. Amém? E eu quero ler em 1 João 5. Então eu só quero lembrar você que Jesus desceu, morreu, ressuscitou, para que fizesse a sua igreja subir. Você e eu já estamos num nível maior. Você e eu já estamos em outro nível. Então não fique no nível que Deus não te chamou para ficar. Não fique em murmuração, não fique em desânimo, irmãos.
Ele vai bater. Tem hora que não dá vontade nem de abrir o olho. Mas sabe, você vai se levantar por dentro e dizer: Jesus morreu por mim. Tem um poder operando em mim, sabe? Eu posso me levantar por dentro. E como aquele amigo, além de eu levantar, ainda vou levantar quem está deitado. E o diabo, quando você abrir o olho, vai dizer: eita, essa mulher, esse homem acordou de novo. Vai me atrapalhar mais uma vez. Vai frustrar os meus planos que eu tinha para fazer com fulano. Porque você vai orar por fulano. Porque você vai lá bater na porta de fulano e levar o que ele precisa. Seja alimento, seja roupa, seja um abraço. Porque você e eu não vamos estar com medo de nada e nem de ninguém. Porque sabemos em quem temos crido. E o Senhor nos guarda, irmão. Se você estiver na palavra, essa palavra pode te proteger. Mas se nós não estivermos nela, não tem como ter proteção. A Bíblia fala que os anjos acampam ao redor. E a gente para aí, né? Mas diga assim, a Bíblia diz: daqueles que esperam no Senhor, daqueles que buscam o Senhor, daqueles que confiam no Senhor. Então tem uma continuação aí. Então essa continuação, se você e eu estamos na palavra, o Senhor, Ele está operando em nosso favor. Por causa da palavra. Amém? Por isso a importância de ficar nela. Eu abri aí, Tiago 5, 4, diz assim: porque todo que é nascido de Deus, amém? Você é nascido de Deus? Amém. Vence o mundo, fala, vence. Vence. Você e eu vencemos. Amém, irmãos? Para que o medo? Para que o desânimo? Para que essas coisas? Irmãos, nós vencemos, Jesus já venceu. Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Você pode dizer? A nossa fé? Vamos falar de novo? A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Essa é a sua vitória, a sua fé. É a sua fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Você quer vencer que situação? Financeira? Saúde? Familiar? É pela sua fé. Não é pelo seu falar demais. Não é por seu quebrar as coisas. Não é por você trabalhar o dia e a noite, porque eu tenho que dar o melhor para minha família. Não é dessa forma, irmãos. É pela sua fé. É pela sua fé que qualquer coisa que estiver desalinhada com o que você deseja, ela vai se alinhar. É pela sua fé. Porque Deus tem compromisso com fé. Então, pela fé, você vence o mundo. Pela fé, você e eu vencemos circunstâncias. Pela fé, nós vencemos as tempestades. É pela fé. É pela fé. Paulo venceu pela fé, porque ele cria: Senhor, se o Senhor me mandou chegar em Roma, então eu vou chegar lá, de alguma forma. 2 João. Segunda epístola de João. Está aí do ladinho, diz assim, 1, versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos plena recompensa. Então, eu quero te chamar para vigiar você mesmo. Permaneça em fé, para que você não perca o que você já ganhou. Você já ganhou. Mas se nós não permanecermos em fé, nós podemos perder. Mesmo já tendo ganhado. Então, permaneça em fé. Permaneça crendo na palavra. Não abra a porta para o medo, não abra a porta para o desânimo. Vai bater, irmãos, vai bater. Bate na porta de todo mundo. Até do pastor. Mas sabe, ele se levanta por dentro dizendo: Pai, obrigado, eu sei o que o Senhor fez por mim. Pai, você deve fazer a mesma coisa. Pai, obrigado, eu sei o que o Senhor fez por mim. O Senhor me tirou de um lamaçal de pecado e eu sou grato por isso. Não vou desistir, eu vou continuar. Eu vou continuar. Se tem alguém do meu lado, eu continuo. Se não tem, eu continuo assim mesmo. Irmãos, o importante é você continuar. Porque ainda que você esteja sozinho a princípio, depois no final você vai ver que tem uma multidão lá. Porque só parecia que você estava só. Então, permaneça firme. Permaneça na palavra. Inabalável. Inabalável é sem se mover. É firme. E daqui ninguém me tira. Firme, irmãos. Um lutador de boxe, ele luta. Você vê aí os MMA, essas coisas aí. E eles não param. Enquanto eles não vencem. Então, continue na sua fé. E não pare.
E não pare, e não pare, porque você já venceu. Eles ainda vão vencer. Você já venceu. Você só precisa ter essa convicção, porque quando você e eu sabemos a aliança que temos, que já vencemos, irmãos, não tem nada que vai fazer a gente parar. A gente pode diminuir a velocidade um pouquinho, mas parar nunca. A gente pode, né, tem um texto que fala assim, perplexo, porém não desanimado. Abatido, porém não destruído. Então tem momentos que a gente pode reduzir um pouco a marcha, estava correndo, a gente vai um pouco mais devagar, mas sabe, a gente vai chegar na final. Porque nós não somos do que para e nem do que retrocede. A Bíblia diz isso. Deus não tem prazer neles. Então nós não somos desses. Nós vamos avançar, nós vamos se levantar em fé, nós vamos dançar, nós vamos pular e no momento de mais pressões, nós vamos subir mais alto, nós vamos para o mais alto. Então eu quero convidar você a terminar esse culto. Eu queria convidar vocês para cantar aquele do Eliezer. Não é esse vovô, não, é outro.